sua Bíblia, Mateus, capítulo 16. E eu quero que você acompanhe bem de perto comigo. Bem de perto. O tema da ministração hoje é: como devemos ver o inferno na nova aliança. De novo, como devemos ver o inferno na nova aliança. E antes de entrar no texto, vamos recapitular o que foi a última ministração sobre o inferno. Nós falamos do inferno no Velho Testamento, sobre a vida de Jó e sobre o profeta Jonas. E eu vou dizer para você que foi muito impactante para muitas pessoas que assistiram, ou melhor, que pegaram a compilação da pregação. O pastor não postou, ele postou a outra, não essa. Hoje nós vamos estar falando do inferno no Novo Testamento. Esta é a primeira parte, porque o assunto é muito extenso, é muito longo. E como exige um pouco de atenção, de absorção e também de entendimento, eu quero que você não perca uma vírgula do que vai ser comentado. Amém? Só para você ter uma base, na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em algumas traduções, é falado cerca de 30 vezes a palavra inferno. De Gênesis a Apocalipse, por 30 vezes é falada a palavra inferno. Mas, se nós entrarmos na verdadeira tradução, não existe a palavra inferno na Bíblia. Não existe. Como eu disse para você, a palavra inferno, ela foi introduzida por Jerônimo de Clemente, quando ele traduziu a Bíblia do latim para a Vulgata. Então, hoje, no Novo Testamento, nós vamos colocar por terra, vamos começar, né, irmãos, a colocar por terra muitos mitos mentirosos acerca do inferno. Para quem está ouvindo pela primeira vez essa palavra, pode pensar que é um louco. Eu não sou louco, eu sou amante da palavra, eu gosto da palavra, eu medito. Assim como os músicos estudam para ser aperfeiçoados naquilo que gostam, eu faço a minha parte. Eu fiz a teologia, estudei a teologia, busquei o grego, o hebraico, o aramaico, as sinopses, as linguagens, as traduções da Bíblia, as suas vertentes, para poder passar uma coisa fiel e correta, e não como papagaio de pirata que ouve e repete. Vamos lá, Mateus, capítulo 16, nós vamos começar com o versículo 18. Jesus disse o seguinte para Simão Pedro: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela. Portas do quê? Inferno. Portas do inferno. E aí, irmãos, é brincadeira. Portas do inferno, mas o inferno não é um buraco, não é um local cheio de fogo. Buraco com porta, dá pra cá. Eu já estou começando a trazer aqui raciocínio. Buraco, porta, o que é isso? O que é isso? Vamos trazer aqui um fato histórico para você. Os monges caputinos, ou capuchinhos, quando eles fizeram a versão da Bíblia, em toda a Bíblia, da versão dos capuchinhos, eles detectaram apenas 4 vezes apenas a forma de se falar inferno. Eu vou pedir para o Juninho, está com a Bíblia aberta, Juninho? Está com a Bíblia aberta? Ó, fica aí, vou pedir para o Juninho, o Wendel, o Daniel e a minha esposa. Juninho, abre aí para mim Mateus, capítulo 23, versículo 15, Daniel, Lucas,
Tiago, ajuda ele a achar Tiago aí. Capítulo 3, versículo 6. E a minha esposa, segundo Pedro, capítulo 2, verso 4. Mateus 23, 15, Lucas 10, 15, Tiago 3, 6, segundo Pedro 2, 4. Essas quatro passagens aqui foram as únicas passagens em que os monges capuchinhos, ou capuchinhos, se você assim quiser, detectaram realmente a palavra inferno. Achou, Juninho? Por favor, em alta voz para mim, Juninho. Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, os fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Amém. Você está. Essa palavra que o Juninho acabou de ler em Mateus 3,15, esse inferno que Jesus está falando aí, não é o inferno que o sistema ensina. Essa palavra inferno que o Juninho falou, ela tem que ser traduzida por Geena. Repita comigo, Geena. Geena. De novo, Geena. Não é Hiena, não, é Geena. Geena. O que significa? A palavra Ge significa vale, abismo ou buraco. De novo, vale, abismo ou buraco. E o Ena vem de Inon. Então, Jesus está falando assim: Ge-Inon, vale de Inon. E aí, aonde está escrito inferno? Vós sois réus do inferno. Ele está dizendo: vós sois réus do Gena. Mas, pastor, o que é Gena? Ou Geena? Geena ficava nos fundos de Jerusalém, era um território muito grande. Ao fundo de Jerusalém, ao lado do leste ou oeste, se não me falha a memória. E ali existia uma cratera, um espaço enorme, um vale enorme, que eram os filhos de Inon, que no decorrer dos anos, eles começaram a sacrificar filhos, sacrifício vivo dos seus filhos, com fogo, para um certo Deus estranho. E no decorrer da época de Jesus, esse local foi se transformando em lixão de Jerusalém, ou seja, todo o lixo de Jerusalém era levado para o Geena, e lá era queimado, e o fogo ali não morria, ali o fogo queimava dia e noite sem parar. Então Jesus, ele fez uma alusão: olha, vocês são tão miseráveis que são dignos de parar lá no fogo do Geena. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Até porque eu tenho que trazer isso aqui à tona. A palavra inferno é uma palavra latina. E na época de Jesus, eu tenho que frisar isso. Na época de Jesus, o idioma oficial já era o grego, mas também falava-se o aramaico e também o hebraico. Lá não tinha nada de latim. Então, como é que colocaram uma palavra latina na boca de um judeu? Como é que colocaram uma palavra latina na boca de um homem que só falava grego, hebraico ou aramaico? Vamos começar a raciocinar por aí. Lucas, quem vai ler para mim? Lucas, Daniel? 10, 15, por favor, rapidinho. Tu, Cafarnaum, levar-te-as porventura até o céu, descerá até o inferno? Amém. Amém. Preste atenção nisso, irmãos. As duas últimas palavras que o nosso irmão acabou de ler em Lucas 15, 10, 15. Descerá até o inferno. Do que ele está falando? Aqui já mudou o contexto. Aqui ele já não está falando mais de Gena. Aqui ele está falando de Hades. Olha a diferença. Essa aqui que eu estou te falando é a tradução dos capuchinhos. Ué, mas Hades e Gena não é a mesma coisa? Não. Gena era um território de Jerusalém onde o fogo ardia sem parar. Era o lixão da cidade. O Hades, Jesus está falando, e o sinônimo é sepultura. Repita comigo: sepultura. Sepultura. Sepultura é o lugar onde se enterra, é onde se faz um buraco, joga lá o cadáver e depois joga a pá de cal e já era. Sepultura. Aqui Jesus está falando de sepultura. Tiago capítulo 3, Wendel, para nós, versículo 6.
A língua também é um fogo comum, de iniquidade. A língua está posta entre o nosso membro e contada a natureza, inflamada pelo inferno. Olha aí, irmãos. A língua é inflamada pelo inferno. Sabe que as pessoas têm inferno na boca? O inferno está na boca? O que Tiago está dizendo aqui? O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: que a língua, ela tem um poder de matar tão grande que ela já te lança para o inferno. E esse inferno de Tiago também, na tradução, é Hades ou Sheol. Diga comigo, Sheol. Sheol e Hades é a mesma coisa. Significa o quê? Habitação dos mortos, terra dos mortos, mundo dos mortos. Hades e Sheol significa terra dos mortos, mundo dos mortos, lugar dos mortos. E aqui está traduzida erroneamente como inferno. As pessoas confundem muito inferno com lago de fogo. Essa vai ser a segunda parte da próxima vez que eu estiver ministrando, a diferença entre inferno e lago de fogo. Hoje aqui é o inferno no Novo Testamento. O que você e eu temos que aprender acerca desse sentido? Então, o que Tiago está falando, a palavra inferno de Tiago é Hades. Lê para mim agora, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém. Irmãos, eu vou dar agora me permita, eu vou ser um pouco vaidoso. Eu vou dar um pouco de aula de história aqui. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Ele não foi escrito nem em aramaico, nem em hebraico. Ele foi colocado para nós em grego. E a cultura grega, o que ocorre com a cultura grega? Ela é uma cultura politeísta. Ela é a cultura grega que vem a trindade. Ela é a cultura grega que vem os muitos deuses. E essa palavra inferno, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, já não é nem Gênesis, muito menos Gênesis, não é Hades e também não é Sheol. A palavra aí é Tártaro. De novo comigo? Tártaro. Vamos para a igreja, 1, 2, 3. Tártaro. Ah, eu tenho tártaro no dente. Não, não é nada disso. Esse Tártaro, na mitologia grega, era um inferno preparado para os deuses rebeldes. Veja, irmãos, a profundidade que chega a Bíblia. Olha a profundidade que chega os escritos da Bíblia. A palavra Tártaro, na cultura grega, era o seguinte: existia Zeus, que era o Deus dos deuses no Olimpo, e existiam os outros deuses. E todos os deuses que desobedecessem a Zeus eram lançados no Tártaro. E aqui, nessa passagem de 2 Pedro, os demônios estão sendo tratados como um tipo de Deus que foi lançado no Tártaro, ou seja, o inferno para somente os deuses. Então, os tradutores da nossa Bíblia, tentando facilitar alguma coisa para si, para eles, dificultaram o entendimento e mantiveram as mentes escravizadas. Porque um dia, alguém aqui entre nós teve medo de morrer para o inferno. Alguém já sonhou com o inferno. Nossa, tem tanta heresia aí. Eu já sonhei com o inferno. Eu vi o diabo me cutucando. Eu vi o cão dentro do Hulk no inferno. É verdade. Qual é a lição que nós temos nessas passagens? Que nenhuma delas relata o inferno como de fato o inferno
destruir a cidade de Roma e tinha que trazer dinheiro do povo. Então a forma de trazer dinheiro do povo qual que era? Lançando medo. Ei, você quer ir para o inferno? Não! Então começa a colocar oferta na igreja, na Santa Igreja. Esse é o fato. Oh, oração pelos mortos. Oh, o meu pai morreu. Ah, ele era cristão, não era. Então você tem que orar e colocar uma oferta no gasofilácio para que ele saia do purgatório e não caia no inferno. Ensinamento da igreja católica. Eu acreditei no inferno de fogo, eu tinha medo do inferno de fogo. Mas quando eu coloquei a pesquisar, a estudar a palavra, Deus vai dando iluminação e entendimento. Porque, analise, irmãos, não foi Deus que criou o mundo? Sim ou não? Sim. Não foi Ele que criou os homens? Sim ou não? Sim. Os homens não são filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Então que pai é esse que cria o seu filho e depois tem prazer de pôr o pé na cabeça dele para ver ele afundar na lama? Não existe isso. Por pior que seja o relacionamento do pai e do filho. E olha que a gente vê filho matando o pai matando o filho. Mas por pior que seja, jamais o pai vai querer isso para o seu filho, muito menos Deus. Por isso que Deus, ele inverteu a condição do Novo Testamento, da Nova Aliança. Ele falou aquilo que era da carne e agora vai ser do Espírito. Ou seja, eu não tenho mais nenhum elo, nenhuma ligação com as suas obras da carne. O negócio agora é do Espírito. Como assim, Deus? É simples. Você vai morrer, a sua carne, o seu corpo que é podre vai voltar para a terra com o pó que já está amaldiçoada, mas o seu Espírito vai voltar para mim porque fui eu que dei. Quem recebe? Amém. O Senhor que lhe diz? O que eu entendo quando eu falo de inferno? Eu entendo que não é um local de fogo. Ah, mas vai fazer alguma diferença na minha vida? Toda a diferença. Número 1, a primeira diferença está em que você pode servir a Deus com a sua inteligência e não com as suas emoções. Porque tem gente que vai para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de ir. Irmão, você vai. Tem um ditado, tem uma adagio que diz assim: olha, o inferno não é quando você morre, o inferno é aqui. O inferno é aqui. E aí, irmãos, tem um sentido muito grande isso. Por que o inferno é aqui? Posso dizer assim também. Porque quando você deseja mal para alguém, ameaça alguém, magoa alguém, fere alguém, você está matando essa pessoa. Você está sendo o próprio agente do inferno na vida da pessoa. Palavras que machucam, atitudes grosseiras, palavrões, humilhações, exposições. A pessoa vai se encolhendo, e quando você vai ver, ela está lá depressiva, amargurada, angustiada, perturbada, desejando até a própria morte. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Por isso que Tiago falou, lá onde o Wendel leu, acerca da língua. A língua é um inferno. Domina a tua língua, porque a língua mata. Uma palavra maldita põe a pessoa lá embaixo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Eu vou pedir aqui, pastor Mauro, abre aí para mim. Deuteronômio 32, 22. Netinho, abre para mim a sua Bíblia aí. Mateus 16. Vanessa, abre a sua Bíblia para mim aí. Mateus capítulo 5. E novamente, eu vou pedir para Gisele. Abre aí, Gisele, 2 Pedro capítulo 2. Por que eu pedi para cada um abrir nessa passagem? Porque eu vou trazer para você novamente a diferença do Sheol, do Gênesis, do Hades e do Tártaro, para que você possa entender que o sistema é mentiroso. E tem pastores que sabem disso, mas não ensinam a verdade, porque ao invés de trazer consciência, inteligência, maturidade espiritual para os seus filhos na igreja, eles lançam palavras de medo para você ficar acovardado. Olha, irmão, você tem que jejuar no inferno. Irmão, você tem que fazer a campanha de Daniel, porque senão você sabe, você vai parar no caldeirão do diabo. E na verdade não é nada disso. Pastor, por gentileza, 32, 22 do Deuteronômio. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e a das
pegar fogo? Vai morrer, vai cessar. Esse inferno, o nome dele é Sheol. Quem vai ler para mim Mateus 16? 16, 18, Dedinho. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, esse é o texto do tema. A porta do inferno é a igreja. Tem que imaginar o seguinte: você está aqui na igreja e quando você sai tem uma porta que já leva para o inferno. Existe uma conotação nisso? Dá para você entender isso? Olha, eu estou na igreja e quando eu sair da igreja, ali está o inferno. Não, Jesus é inteligente, porque ele está dizendo o seguinte: a igreja não são as paredes. Põe a mão aqui no teu peito. Diga assim: a igreja verdadeira sou eu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida, porque a tua carne vai para a sepultura, mas o teu espírito vai voltar a Deus. Amém. Nós não estamos aqui, estamos com os nossos corpos aqui, mas nós não servimos a Deus com o nosso corpo, nós servimos a Deus com o nosso entendimento, nós servimos a Deus com o nosso espírito, e é esse entendimento, é esse espírito que pertence a Deus. Por isso que Paulo disse, vou dar uma palavrinha aqui lá em Coríntios, diz assim: olha, que daqui por diante não conhecemos a ninguém segundo a carne. E mais para frente ele diz: porque a carne para nada, Jesus disse em João 6, a carne para nada mais presta, já está condenada. Abre aí rapidinho, João capítulo 6, eu vou fugir um pouquinho do texto. João 6, não está aqui na minha programação, mas eu vou colocar João 6, João 6:63, João 6:63, eu já estou lendo. Olha o que diz aqui a palavra, Jesus falando: o Espírito é quem vivifica, a carne para nada serve, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Só quem recebe, adora o nome de Deus. Eu quero encerrar a ministração dessa primeira parte, outra oportunidade, eu quero falar uma segunda, sobre o mesmo tema. Como é que nós enxergamos o inferno na Nova Aliança? Porque tem gente que diz o seguinte: já ouvi isso, Jesus desceu e foi pregar no inferno. Quem já ouviu isso? A pergunta é: será que Jesus foi pregar no inferno? Mas onde está escrito? Onde tem base para isso? Lá em 1 Pedro, que é o texto da próxima pregação. Eu vou até adiantar para você aqui um pouquinho. Não, eu estava conversando com o irmão esses dias aqui. Não, olha, tem bases. Jesus foi pregar no inferno. Foi mesmo? Foi, está escrito, eu li lá, está lá. O irmão leu, e talvez ele não soube abraçar a interpretação do texto, né? Está aqui. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 a seguir: e acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução e blasfemo de vós. Agora que é o 5, olha só. Mas não te dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que foi pregado o Evangelho até os mortos. É aqui que as pessoas imaginam que Jesus veio pregar no inferno. Vai ficar para a próxima parte desse tema. Hoje você tem que voltar para a tua casa com esse entendimento. E você que está nos assistindo também, podemos conversar. Qual é o entendimento que eu tenho que ter, apóstolo? Inferno de fogo não existe. Porque Deus chamou você e a mim para sermos conquistadores, para sermos a extensão da glória dele, para sermos